Olá a todos. Nessa aula de hoje nós vamos tratar dos subespaços vetoriais. Então vamos à definição do que é um subespaço vetorial. Seja V um espaço vetorial sobre R. Nós já vimos o que é um espaço vetorial nas aulas anteriores. Então, um subespaço vetorial de V é um subconjunto W, né? Ou seja, ele está contido em V, tal que apresente essas três características ou propriedades aqui, né? Vamos entender cada uma delas. A primeira é que o elemento neutro ele deve morar, ou seja, pertencer a W, né? Então, aqui está um desenho, um esquema, mostrando o espaço vetorial V, né? E um subconjunto W aqui dentro do V. E o elemento neutro do V, ele mora dentro do W. Primeira condição para que o W seja definido como um subespaço. A segunda condição aqui é que quaisquer que sejam o U e o V pertencentes a W, ou seja, dois elementos quaisquer que moram em W, então, ou seja, isso implica que se eu somar esses dois elementos, o resultado da soma deve continuar pertencendo a W. E que soma é essa, pessoal? Essa é a soma definida no espaço vetorial V, já que no espaço vetorial V existe definida uma soma e um produto por escalar. Tá? Então, aqui, pictoricamente, se eu pego aqui dois elementos U e V, morando dentro do W, o resultado da soma dá um outro elemento que continua morando no W. E a terceira e última condição é que qualquer que seja o número real alfa e qualquer que seja o elemento ou qualquer elemento que mora em W, se eu multiplicar esse vetor de W, esse vetor U, por qualquer número real, o resultado desse produto, que está definido em V, obviamente, deve dar um elemento que continua morando em W. Tá? Então aqui, qualquer elemento U, sempre que eu multiplicar ele por um número real, ele deve continuar morando no subespaço W. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, alguns esquemas, só para a gente fortalecer a ideia do que é um subespaço e o que não é. Então aqui, obviamente, esse subconjunto W de V é um subespaço que satisfaz essas três condições. Aqui, por exemplo, eu peguei aqui quatro subconjuntos, o W1, o W2, o W3, que é esse aqui que eu estou apontando, e o W4, que é esse subconjunto aqui em negrito. Olhando para a condição 1 aqui, nós percebemos de cara, vamos localizar o elemento neutro aqui. Ele está contido, esse elemento, ele pertence ao W2 e ao W4. Logo, nem W1 nem W3 são subespaços vetoriais, porque não contém, o elemento neutro não pertence a eles. Tá? No caso, esse subconjunto W2, vocês percebam que eu tenho um elemento nele, que é esse U2, e quando eu multipliquei esse U2 por um número real, o resultado está fora dele. Logo, esse W2 também não é um espaço vetorial. E o único que poderia ser seria o W4. Mas vamos ver se ele satisfaz as três condições. Vocês vejam que eu tenho dentro dele dois elementos, o 4 e o V4 aqui, mas o resultado da soma desses dois elementos está aqui fora do W4. Tá? Então, isso aqui é só para ajudar a gente visualmente, através desse esquema, entender o conceito e a ideia do que é um subespaço vetorial. Bom, um resultado que é consequência dessa definição, que a gente vai poder verificar aqui, é o seguinte: se o subconjunto W ele é um subespaço vetorial de V, então W também é um espaço vetorial sobre R. Isso aqui pode ser colocado como uma proposição, né? E aí a gente vai entender o seguinte: V é um espaço vetorial
o W é um subconjunto do V e ele é um subespaço. Então, essas são as nossas duas premissas, as nossas duas hipóteses. V é um espaço, W é um subespaço. E aí, a hipótese aqui, a tese aqui, a consequência dessas duas afirmações é a gente mostrar que W também é um espaço vetorial. Então, só relembrando, como V é um espaço vetorial, ele satisfaz esses dois grupos de propriedades aqui, né? O grupo da soma e o grupo do produto. E aí a gente vai ter que mostrar também que o nosso W, ele satisfaz a esse conjunto de propriedades. Por ser um subespaço vetorial, W já satisfaz essas três condições, que foi o que a gente acabou de ver, tá? Aqui pictoricamente, né, o esquema mostrando o W sendo um subespaço. Então vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui que eu vou tomar elementos dentro do W, elementos U e V, que são vetores que moram aqui, e outros também, como outros elementos que possam aparecer, e vamos verificar se eles também satisfazem essas 8 propriedades. E aí, com isso, concluindo que o W também vai ser um espaço vetorial. Então, suponha que, considerem que eu estou tomando dois elementos U e V que moram no W, tá? Esses elementos aqui vão estar restritos ao W, que é o que eu quero provar. Isso aqui é a minha tese agora em relação ao W. Eu sei que isso tudo já é verdade em relação ao V. Então, se eu tenho U e V morando em W, eu sei que a soma vai continuar morando em W, porque W é um subespaço. Ora, mas como o W está dentro do V e V é um espaço vetorial, isso também vai ser verdade, essa propriedade comutativa, certo? O mesmo argumento eu posso falar aqui. Se eu tomo U e W morando no meu subespaço vetorial W, o resultado dessa soma vai continuar em W. E se eu somar com outro elemento de W, também continua em W. Então o mesmo serve aqui. Como é que eu justifico que o resultado é igual? Ora, porque eu já sei que o W, todos esses elementos, U, V e W, moram também em V. V é um subespaço, é um espaço vetorial. E por definição, isso já satisfaz também. Tá? A terceira propriedade é que tem que existir um elemento neutro. Isso tudo no W, tá? Eu estou provando isso em relação a esse conjunto W. E é óbvio que pela definição de subespaço, o elemento neutro mora no W. Tá? E aí essa propriedade também, que já foi verificada no V, vai ser satisfeita para o W. Bom, se eu tomar agora um elemento U que mora no W, eu supor esse elemento U aqui. Será que o oposto dele também mora também mora no W? Aqui tem um erro, né? Isso daqui é o elemento neutro, isso daqui tem que dar. Consertei. Então, repare, aqui, essa propriedade diz que dado um elemento qualquer do meu conjunto, que no caso é o W, dentro dele tem que ter um oposto, ou seja, um outro vetor que quando eu somar, dá o elemento neutro. Será que o menos U, ou seja, o oposto do U, mora em W? A gente pode justificar que sim. Lembrando das propriedades dos espaços vetoriais que nós demonstramos nos vídeos anteriores, basta a gente lembrar que se eu pegar aqui o vetor menos U, ele pode ser reescrito como sendo o real menos 1 vezes U. Certo? E aí, pela propriedade 3 aqui, ó, como U mora no W, se eu multiplicar ele por qualquer número, o resultado continua morando no W. Então, o oposto, na verdade, é o U vezes um número. Então, o U vezes qualquer número mora no W. Isso daqui continua pertencendo. Então, se eu pego um U qualquer, o oposto dele continua morando aqui no W. Então, existe sim um oposto. Ok? Aqui também é consequência direta do fato de V ser um espaço vetorial. Ou seja, se eu pegar um U que mora no W e eu multiplico ele por qualquer número,
Eu sei que o resultado continua morando no W. Então isso daqui continua no W, esse lado também continua no W, porque é o vezes números. E como o W está dentro do V, isso aqui é verdade para o V, vai ser verdade para o W. E a mesma justificativa pode ser aplicada aqui para as letras B e C desse segundo grupo. Aqui é U vezes um número, né? A soma de dois números dá um número, então mora no W também. Alfa U continua morando no W, beta U morando também no W, e a soma mora no W. Eu estou usando as propriedades aqui B e C da definição de subespaço. Tá? E usando o fato de esse W estar contido no V, isso aqui é verdade para o V, logo vai ser verdade para o W, essa igualdade aqui. A mesma justificativa se aplica no item C. Tá? E o item D me parece meio óbvio também, devido ao fato de V ser um espaço vetorial e essas propriedades e essas definições de subespaço. Ok? Bom, mas aí eu queria finalizar esse slide aqui com uma conclusão bastante importante. Para que serve eu ter definido um subespaço vetorial W e ter concluído que ele é um espaço vetorial? Bom, na prática, pessoal, a gente estudou, ouviu uma quantidade de exemplos de espaços vetoriais clássicos, como o R3, o R2, o Rn, o espaço dos polinômios, o espaço das matrizes, né? E aí, só que na prática, a gente às vezes precisa trabalhar com subconjuntos desses espaços. Então, por exemplo, em vez de eu pegar todo o R3, que é o espaço de dimensão 3, espaço tridimensional propriamente dito, na prática, às vezes eu quero pegar só um pedaço dele. E eu estou interessado em pegar pedaços que continuem sendo espaços vetoriais. Então, em vez de eu pegar todo o espaço, que no caso é o V, eu pego apenas um pedaço, que seria o W, mas eu estou interessado em pegar subconjuntos ou partes que sejam espaços vetoriais. E uma vez que eu descubro que esse cara é um subespaço, eu só preciso provar essas três propriedades, tá? Para saber se ele é um subespaço. E como consequência, ele também é um espaço vetorial, ele satisfaz essas 8. Então eu não vou mais precisar provar as 8 agora. Basta que eu prove essas 3, que eu sei que ele vai apresentar essas 8 propriedades, certo? Então essa é a grande, digamos assim, utilidade de eu precisar entender por que todo subespaço vetorial é também um espaço vetorial. Vamos começar exemplificando alguns subespaços vetoriais para ajudar vocês a entenderem esse conceito, tá? Então, seja V um espaço vetorial em R. Esse espaço pode ser qualquer um. Mostre que o conjunto formado apenas pelo elemento neutro, então isso daqui é um conjunto unitário, certo? Formado por um único elemento, ele é um subespaço de V. Vamos colocar aqui as três condições, só para a gente lembrar, né? As condições que, de acordo com a definição, que fazem um determinado subconjunto ser um subespaço. Então, a primeira coisa eu tenho que verificar se o elemento neutro mora nesse subconjunto. No caso, gente, o nosso W aqui é o conjunto unitário formado apenas pelo elemento neutro. Então, claramente a gente está vendo que o elemento neutro ele pertence sim a esse conjunto, certo? Então ele satisfaz a primeira condição, que é essa aqui. A segunda condição mostra o seguinte: se eu pegar dois elementos quaisquer daqui e somar, o resultado implica que o resultado da soma tem que continuar morando no meu W. Ou seja, o meu W é esse conjunto unitário. Os únicos elementos que moram aqui, ou o único elemento, é o elemento neutro. E se eu somar ele com ele mesmo, o resultado é ele. Ou seja, o resultado da soma continua morando no meu conjunto unitário. Então, satisfaz a segunda condição. E a terceira condição é que se eu pegar qualquer elemento do meu conjunto W, ou seja, o meu conjunto W agora é esse conjunto unitário, então o meu elemento aqui agora é o elemento neutro, e se eu multiplicar ele por qualquer número real alfa, aqui, o resultado
a gente viu que nas propriedades dos espaços vetoriais, o elemento neutro vezes qualquer número dá o elemento neutro, ou seja, o resultado desse produto continua pertencendo, morando nesse conjunto, e com isso a gente prova que o conjunto unitário formado apenas pelo elemento neutro é um espaço, um subespaço, né? Subespaço vetorial. E esse segundo exemplo pede para mostrar que o próprio espaço vetorial V é um subespaço dele próprio. Obviamente que primeiro a gente tem que lembrar que qualquer conjunto é um subconjunto dele próprio. Isso daqui é mais imediato. Eu vou mostrar sem maiores explicações. Óbvio que, como isso aqui é um espaço vetorial, V é um espaço vetorial, o elemento neutro mora nele. Então, já satisfez a primeira. O meu W aqui é o próprio V, tá, pessoal? Como ele é um espaço vetorial, existe definida nele uma soma, usando a definição. E se eu pegar quaisquer elementos de V, a soma, pela própria definição, continua morando em V. E também existe uma multiplicação ou produto por escalar. Se eu pegar qualquer vetor de V, se eu multiplicar ele por um número real alfa, né? O resultado disso continua morando em V, ou seja, esse alfa é um número real. Esses dois espaços aqui são chamados subespaços triviais, tá? É uma notação simples. Triviais. Por que esse nome triviais? Porque são meio óbvios, digamos, né? É o menor espaço, é o menor subespaço que mora dentro do V, é o subespaço unitário formado apenas pelo elemento neutro, e o maior subespaço que mora no V é o próprio V. Vamos a mais um exemplo aqui de um conjunto, né? Verificando se ele é um subespaço vetorial. Mostre que o conjunto W igual, aqui está a cara dos elementos dele. O que é um elemento desse nosso conjunto W? É uma tripla que pertence ao R3. Tá? Então o W é formado pelas triplas do R3. E o que é uma tripla do R3? São 3 números reais. Mas não uma tripla qualquer. Tá? Tais que, ou tal que, aqui é a condição, a soma das 3 coordenadas dê igual a 0. Então vamos tentar refletir. Eu quero mostrar que esse conjunto W é um subespaço do R3. Primeiro, pessoal, é importante a gente entender que o W mora dentro do R3, mora no R3. O R3 são todas as triplas. Já o W, ele é formado pelas triplas que satisfazem essa condição aqui, né? Só para a gente entender melhor isso aqui, por exemplo, o ponto, a tripla, menos 1, 1 e 0, se eu somar as 3 coordenadas, menos 1 mais 0, isso daqui vai dar 0 a soma das 3. Logo, ela pertence a esse nosso W. Já a tripla, se eu pegar a tripla 2, 1 e 1, se eu somar essas 3 coordenadas, 2, 1, 1, isso daqui vai dar 4, ela não pertence ao meu W. Mas mesmo assim ela é uma tripla, óbvio, do R3. Então o R3 a gente sabe que é um espaço vetorial. Mas se eu pegar só os pontos dele, ou as triplas, ou os vetores, ou os elementos dele, cuja soma das coordenadas dá 0, eu não sei se também forma um espaço vetorial, um subespaço. Entende? Então, aqui ainda eu coloquei para a gente relembrar quais são as 3 condições que fazem um determinado conjunto ser um subespaço vetorial e, consequentemente, um espaço vetorial. Então a gente tem que fazer esse questionamento dessa demonstração aqui para o nosso subconjunto W dado por essa descrição aqui, tá? Então vamos lá. A primeira condição é a gente perguntar se o elemento neutro do nosso R3, se ele mora no W. Quem é o elemento neutro do R3, pessoal? Nosso elemento neutro, vocês devem lembrar, é a tripla 0, 0, 0.
E eu quero saber o seguinte, isso daqui não é uma afirmação, é uma pergunta, se isso pertence ao meu conjunto W. Tá? Ou seja, o elemento neutro mora no W. Como é que eu verifico isso? Eu tenho que olhar a condição dada, que é essa aqui. Ó. Eu tenho que pegar as três coordenadas, essa, mais essa, e ver se o resultado dá zero. E a resposta é que sim, óbvio, né? Eu estou sendo bem detalhado. Logo, a gente vê que o elemento neutro aqui, ó, ele pertence sim. Aqui eu estou afirmando que ele pertence. Ok? Então foi feita a primeira condição. A segunda condição, vamos ver com cuidado aqui. A gente tem que tomar dois elementos do nosso conjunto W, dois elementos quaisquer, gerais, que representem quaisquer elementos. Então eu vou tomar dois elementos aqui desse meu conjunto e tenho que verificar, que concluir que a soma deles também continua morando nesse conjunto. Então aqui está a nossa hipótese, está aqui a nossa premissa e aqui está a nossa tese. Eu tenho que provar isso aqui, ó, tá? Para esse conjunto. Então vamos à condição 2 aqui, ó, a nossa segunda condição. Vamos acompanhar aqui. Ó. Eu vou tomar dois elementos, então eu vou tomar aqui, por exemplo, um elemento que eu vou chamar de U. Nesse caso, como eu sei que é um elemento, eu já sei a cara dele, é uma tripla, então eu sei que ele é formado por três coordenadas que eu vou chamar de x1, y1 e z1. Tá? E eu vou supor que ele mora no meu conjunto W. E vou pegar um segundo elemento V, que eu vou chamar de x2, y2 e z2. E vou também supor que ele mora no meu conjunto W, é o que eu estou fazendo. Mas aí eu preciso ficar atento às definições propostas aqui no meu problema. O que é que significa um vetor morar em W, pessoal? Isso significa, obviamente, eu ainda estou usando as minhas definições aqui dadas, que a soma das três coordenadas, ó, x1 mais y1 mais z1, tem que dar zero. Então isso aqui faz toda parte da minha hipótese aqui, das minhas premissas, das minhas suposições. Do mesmo jeito, dizer que eu estou tomando um elemento V que mora em W significa que as três coordenadas dele também vai dar zero. Ok? Bom, então, a partir dessas suposições, dessas premissas ou dessas hipóteses, eu quero questionar, será que o U mais V pertence ao W? Isso é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu tenho que provar isso, eu não posso assumir que ele pertence. Tá ok? Eu vou assumir isso e a partir daqui eu quero chegar nessa conclusão. Então, primeiro vamos olhar quem é esse elemento. Né? Vamos ver quem é o U mais V. Como eu sei quem é o U e quem é o V, eu sei que são duas triplas, eu sei o que é que significa somar duas triplas. Vai dar uma outra tripla, onde o primeiro elemento é a soma dos dois primeiros, x1 e x2, y1 mais y2 formam a segunda coordenada, e z1 mais z2 formam a terceira coordenada. Então aqui estão, eu não sei ainda que isso aqui pertence ao W. Eu vou questionar, eu vou verificar. Mas o que é que eu tenho que fazer para saber se essa soma, se esse elemento pertence ao W? Vamos lá. Alguém que pertence ao W, eu tenho que somar as suas três coordenadas, ou seja, uma tripla pertence ao W. Se eu somar as suas três coordenadas, é o primeiro passo. E depois eu olho o resultado. Então eu vou somar essas três coordenadas agora. Ó. Eu vou aqui a uma outra continha, eu vou pegar a primeira coordenada, somar com a segunda e vou somar com a terceira. E por que eu estou fazendo essa conta? Porque eu estou partindo da definição. Eu já posso dizer que isso é zero, gente? Não, eu ainda não sei que é zero. Lembre-se, eu preciso provar esse resultado. Tá? Mas eu tenho que usar as minhas hipóteses aqui. Ó. Minhas hipóteses são essas duas linhas, digamos. Eu conheço essa equação e conheço essa. Então eu vou tentar usar esses resultados para verificar quanto é que dá essa soma.
Então eu vou somar aqui esses elementos, né? Eu sei que isso daqui é igual, eu posso, como isso aqui é são somas de reais, eu posso, pelas propriedades associativas, fazer outros agrupamentos aqui, ó. X1, por exemplo, eu posso somar primeiro x1, y1, z1, depois somar o x2, y2, z2. Eu não sei quanto vai dar isso ainda, mas se eu olhar para as minhas hipóteses aqui, eu sei que o x1 mais y1, z1 dá zero. Então isso daqui, ó, vai dar zero, isso aqui. E eu sei que o x2 mais y2 mais o z2 também dá zero. Então isso aqui também vai dar zero. Logo eu tenho que ter 0 mais 0 dá zero. Vamos olhar com calma. Aqui eu tenho o que é o elemento soma. E aqui embaixo eu verifiquei que se eu somar a primeira coordenada mais a segunda mais a terceira, vai dar zero, certo? Logo, é exatamente isso que me permite concluir, como as três coordenadas desse vetor aqui, a soma das três coordenadas dá zero, então o U mais o V, ele vai sim pertencer ao meu vetor W. Então, vejam se não foi isso que aconteceu. Eu tomei dois elementos U e V pertencentes a W aqui, ó, nessa linha e nessa, e depois de desenvolver todos os argumentos a partir das minhas hipóteses, eu cheguei à conclusão que a soma também pertence a W, porque a soma das três coordenadas da soma deu zero, ok? Bom, e aí falta ainda a gente trabalhar a última condição, para mostrar que se esse W é um subespaço vetorial. Então, a nossa terceira condição, a gente tem que pegar um elemento aqui, tá? Vou pegar o mesmo elemento U aqui, chamar de x, y, z, aliás, um elemento qualquer U, né, de W, e eu quero fazer o quê? A partir desse elemento, eu quero chegar a concluir se alfa vezes U pertence a W. Por exemplo, alfa U é um número real vezes uma tripla, vai dar então, eu pego esse número real e multiplico por cada coordenada. Eu ainda não sei se isso pertence a W, eu quero justamente fazer essa pergunta. Isso pertence a W? Eu quero provar isso, tá? Eu não posso concluir ainda, tá? Bom, obviamente, gente, que no momento que eu peguei esse U e afirmei que ele pertence a W, obviamente, o que é que significa pertencer a W? Que as três coordenadas, se eu fizer a soma das três, eu sei que isso vai dar zero. Tá? Então, isso aqui é a minha premissa, e é isso que eu vou fazer. Então, como é que eu sei se esse vetor WU vai pertencer a W? Eu pego as três coordenadas e somo para ver o que é que vai acontecer. Ó. Eu ainda não sei quanto vai dar, mas eu sei que eu posso, isso é uma soma de reais, eu posso colocar esse alfa em evidência. E eu sei que aqui vai dar alfa vezes o resultado dessa soma aqui, ó, por causa dessa condição, é zero. Então isso daqui vai dar zero. Ok? Então reparem, o meu vetor alfa U, eu cheguei à conclusão que se eu somar as três coordenadas dele, o resultado dá zero. É justamente a condição necessária para que um vetor ou um elemento pertença ao meu W. Logo, alfa U pertence a W. Ok? Então, de posse dessas três condições, a gente conclui sim que W é um subespaço vetorial do R3. Vamos a mais um exemplo aqui. Ó. Mostre que a interseção de dois subespaços vetoriais do mesmo espaço V é também um subespaço de V. Então, vamos entender aqui. Ó. Eu tenho dois espaços quaisquer que moram dois subespaços quaisquer que moram dentro de um mesmo espaço V. Ó. Por exemplo, aqui, ó, sejam o 1 e o 2, dois subespaços vetoriais do nosso espaço V, ok? E aí, eu estou supondo que esses dois subconjuntos ou subespaços eles têm uma interseção, ou seja, uma parte em comum, e eu quero mostrar que essa parte em comum também é um subespaço vetorial de V.
Então é importante a gente, às vezes, usar boas notações para nos ajudarem, nos auxiliarem, né? Não é o único caminho, mas é um caminho que às vezes nos favorece. Então, como eu falei, eu estou chamando o 1 e o 2, esses dois subespaços ou subconjuntos que moram dentro de V, né? E aí eu vou chamar de W a interseção dos dois. Para ficar de acordo com essa notação aqui, já que W é o que eu quero provar que é um subespaço. De acordo? Mais uma vez eu coloquei aqui as três condições necessárias. Primeiro a gente tem que verificar, provar que o espaço neutro, que o elemento neutro desse V, que ele mora no W, e verificar que a soma também continua e que o produto por escalar também continua. Então vamos aqui mostrar essas três condições. Ó. Primeira coisa, lembrando que o W, gente, é a interseção dos dois conjuntos. Será que o elemento neutro mora na interseção de 1 com o 2? Bom, se eu estou considerando que o 1 e o 2 são subespaços, é uma das minhas premissas aqui, ó, a interseção de dois subespaços. Como o 1 e o 2 são subespaços, de acordo com a hipótese, então é fato que o elemento neutro mora no U1 e que também esse mesmo elemento neutro mora no U2, tá? Porque isso é um subespaço, tem que ter um elemento neutro nele. O 2 também é um subespaço, tem que ter um elemento neutro nele. Ora, se esse elemento mora aqui e também mora aqui, isso implica, né, que esse elemento ele mora, ou seja, ele pertence à interseção dos dois conjuntos, ok? Então a gente acabou de mostrar que o elemento neutro ele pertence à interseção, ou seja, ao W aqui, tá? Segunda condição que a gente vai tentar provar. Vamos relembrar aqui, como é que eu provo essa segunda condição? Eu pego dois elementos, assumo que eles moram no W, que no nosso caso o W é a interseção. E aí, a partir dessa hipótese aqui, eu quero chegar a essa conclusão, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou considerar dois elementos que moram na interseção. Eu vou pegar o 1 e o V, que morem na interseção entre os conjuntos 1 e o 2. E a partir, gente, dessas hipóteses, a gente vai fazendo as deduções lógicas até chegar na nossa tese aqui, certo? Bom, vocês vejam que o fato desse U morar na interseção, o que é que significa? Significa que o U mora nos dois conjuntos, não é isso? E o fato de o V também morar na interseção do 1 e do 2 significa que o V também mora nos dois conjuntos. A soma deles, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu sei que o 1 é como consequência disso. Esse U, aliás, desculpe, esse meu vetor U mora no U1, mas eu sei também que o meu vetor V mora no U1. Vocês concordam? Eles ambos estão, né, na interseção. E aí, esse U1, gente, ele é o quê? Ele não é um subespaço vetorial. E como ele é um subespaço, o U1 ele já satisfaz essa condição. Então, isso implica aqui, que se eu somar o IV, ó, também mora no U1. Ou seja, eu não quero provar, porque, entendam por favor, o U1, eu já estou dizendo que ele é um subespaço. Então, essas três propriedades para o U1 elas são verdadeiras, para o W eu vou provar, tá? Para o U2 também é a mesma consideração. Eu sei que o U mora no U2 e eu sei que o V também mora no U2. Ambos moram. Então, eu tenho o meu conjunto U2 e se eu pegar dois elementos que moram nele, se eu somar esses dois elementos, isso daqui é pela definição de subespaço vetorial. A soma continua morando neles. Então vejam só. Eu peguei dois elementos da minha interseção do meu W. Aí eu concluí que a soma deles dois moram tanto no 1, ó, quanto no U2. Então eu tenho esse elemento que é igual a esse morando em dois conjuntos diferentes ao mesmo tempo. Tá?
Então, esse elemento, que é U mais V, ele pertence à interseção dos dois conjuntos, já que mora em ambos ao mesmo tempo. Então, essa é a conclusão aqui que eu cheguei. Ó. Peguei dois elementos do meu W, que é a interseção, e concluí que a soma desses dois elementos também mora no meu W, que é a interseção. E aí, vamos à terceira consideração. Vou fazer aqui para ficar melhor. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um elemento que mora no meu W, lembrando que o W é a interseção aqui. Então, eu vou pegar aqui um U, pertencente à minha interseção, e eu quero mostrar que se eu multiplicar esse U por um número, ele continua morando na interseção. Então, vamos lá. O que é que significa o U morar na interseção de dois conjuntos? Significa que ele mora em ambos os conjuntos. Ele mora no U1 e ele mora no U2 também, não é isso? E o que é que significa ele morar no U1? Lembre-se que o U1 é um subespaço. Logo, se eu multiplicar, porque eu quero multiplicar U por um número, se eu multiplicar o U por um número real, ele continua, o resultado desse produto continua morando no U1. Por que eu posso argumentar isso? Porque o U1 é um subespaço vetorial, então um múltiplo de qualquer vetor de um subespaço continua morando naquele subespaço. Mesmo argumento aqui. Eu tenho um vetor do U2, qualquer múltiplo desse vetor continua morando no U2. E aí vocês reparem que esse múltiplo mora no 1 e esse mesmo elemento, o mesmo múltiplo, mora no U2. Logo, a gente conclui que o alfa U, que é esse elemento, ele pertence ou ele mora na interseção. Perceba se não foi isso que a gente provou. Partir da hipótese de um elemento morar no meu W, que é o interseção com E2, cheguei à conclusão que o alfa U também mora no W, ou seja, também mora na interseção. Vamos a mais um exemplo aqui. Mostre que o conjunto solução de um sistema homogêneo, isso aqui é um sistema linear, vamos lá, espero que vocês lembrem que é um sistema linear, são aqui formados por M equações lineares, onde x1, x2, xn são as variáveis, e ele é homogêneo porque todas aquelas constantes betas aqui são zero, tá? E aí eu quero mostrar que o conjunto solução, eles formam um subespaço vetorial do Rn. Vamos respirar firmes e relembrar o que é uma solução. Uma solução de um conjunto desses é uma N-upla. Se aqui estão as variáveis, vamos relembrar isso, porque aqui vai misturar um pouco os assuntos agora. É uma N-upla que quando eu substituo aqui, ou seja, números reais, que quando eu substituo nas variáveis, isso daqui vai ser igual a esse resultado, ou seja, vai dar zero. Quando eu substituo nessa equação aqui, nessas variáveis aqui, vai ser igual ao beta 2, que é zero, e assim por diante. Ou seja, uma solução é um conjunto, né, eu vou escrever aqui de uma forma geral. Por exemplo, uma solução é um alfa 1, alfa 2, aqui alfa n, tá? É uma n-upla, que quando eu jogo esses alfas aqui no lugar das variáveis, dá igual a zero. Então é óbvio que todas as n-uplas, elas formam o Rn. Agora, as n-uplas que satisfizerem a esse sistema vão formar um subconjunto do Rn. E esse problema está pedindo para mostrar que o conjunto dessas n-uplas que satisfazem a esse sistema linear, eles formam um subespaço vetorial do Rn. Ok? Então, aqui mais uma vez estão as três condições, né, que fazem com que o conjunto, que é nesse caso aqui o meu conjunto W, é o conjunto de todas as soluções desse sistema, certo? Fundamental, pessoal, antes de você fazer uma demonstração, ter clareza o que é que representa esse conjunto W. Nesse caso, o conjunto W, repito, é o conjunto de todas as soluções dessa equação. Então,
quem é o elemento neutro do Rn? O elemento neutro do Rn, eu quero saber se ele é uma solução. O elemento neutro do Rn é simplesmente a NU+, 0, 0, 0, 0, não é isso? Será que se eu substituir essa NU nas variáveis x1, x2, xn, ele anula essa equação? Anula essa, assim por diante? Isso daqui parece meio óbvio, né? Isso daqui é assim uma solução. Ó. Basta você substituir e você vai ver que vai alcançar esse resultado, ok? Bom, aí agora a segunda condição, eu vou pegar dois elementos de W. Quem é W mesmo, pessoal? W são as soluções desse sistema. E o que é cada solução? É uma N-upla. Então, U é uma N-upla e V é uma N-upla que satisfazem esse sistema. Então, eu vou pegar aqui o meu U, é a N-upla. Vou chamar aqui de alfa 1, alfa 2, alfa N. E o meu elemento V vai ser uma outra solução, beta 1, beta 2, beta N. No momento que eu estou dizendo que esses dois elementos são soluções, né? Eu estou considerando que eu estou tomando dois elementos do meu conjunto W. Se eu substituir alfa 1, alfa 2 e alfa N, vai satisfazer essa equação. Beta 1, beta 2, beta N também vai satisfazer todas essas equações. Ou seja, se eu substituir esses alfas aqui no meu sistema, no lugar das variáveis, essas m equações vão ser verdadeiras. E se eu substituir também esses betas nas minhas m equações, né, essa equação aqui vai ser verdadeira também. E se eu, pessoal, somar cada equação aqui de cada linha, uma linha com a outra, ó, se eu pegar essa primeira linha aqui dessa equação, que representa essa equação, somar com essa linha, você vai ver o seguinte, que vai dar essa equação aqui. Olhe com calma aqui, ó. Por exemplo, se eu somar alfa 1, A1, alfa 1, A1, beta 1, eu ponho o A1 em evidência, ó, aqui, e somo o alfa 1 com o beta 1, tá? Mesma coisa aqui, o alfa 1, 2, alfa 1, 2, aí fica alfa 2, beta 2, A1N, A1N, aí fica alfa N, beta N aqui, ó. Se eu fizer isso com todas as equações, a gente vai ter esse conjunto de equações aqui verdadeiros também, né? Ou seja, aqui são as minhas premissas, e a partir dessas duas premissas, que vem do fato de U e V serem conjuntos de soluções, eu concluo aqui, se você reparar, ó, que nesse caso, no lugar da variável eu tenho a soma dos conjuntos de soluções. Então, se você reparar, alfa 1 mais beta 1, alfa 2 mais beta 2, até alfa N mais beta N, é também uma solução. Ou seja, a soma de duas soluções também é uma solução. E para finalizar agora, vamos mostrar que se eu pegar uma solução qualquer múltiplo dessa solução também pertence ao conjunto solução. Assim, seja lambda 1, lambda 2, lambda n, uma solução desse sistema. Isso significa que eu posso substituir todos esses lambdas nas variáveis, né? E elas tornam essas equações todas verdadeiras aqui, ó. Bom, como é que eu pego o que é que significa um múltiplo dessa equação? É eu multiplicar todos esses lambdas por um alfa, né? Alfa lambda 1, alfa lambda 2, alfa lambda n e assim por diante. Se eu pegar essas equações todas aqui, pessoal, e multiplicar cada equação dessas por um alfa, ó, aqui, ó, óbvio que vai dar esse conjunto de equações aqui embaixo, ó. Alfa 1 é alfa lambda 1, aqui, ó, o alfa. Aí aqui vai aparecer um alfa aqui, vai aparecer outro alfa aqui, ó. Eu posso aqui, fazendo associatividade, multiplicar cada alfa desse por um lambda aqui, ó. Se você for olhar, justamente
aqui mostrando que alfa lambda 1, alfa lambda 2, alfa lambda n, né, é justamente um conjunto de solução desse sistema, tá? Então aqui a gente conclui que alfa lambda 1, alfa lambda 2, alfa lambda n também é solução, ou seja, ele pertence ao conjunto solução. Se os lambdas aqui, né, uma n-upla com esses lambdas é uma solução, alfa vezes essa n-upla também é uma solução, mostrando que o conjunto solução é um subespaço vetorial do Rn. Mais um exemplo de subespaço. Mostre que o conjunto P2 de R, ou seja, o conjunto dos polinômios de grau 2, é um subespaço dos conjuntos de polinômios de P de N, ou seja, desde que o N seja maior ou igual a 2. Ou seja, os polinômios de grau 2, o conjunto, formam um subespaço de qualquer conjunto de polinômios de graus maiores, né? Bom, isso aqui a gente já tinha provado que o P2 de N ele é um espaço vetorial, né? Nós provamos as 8 propriedades, 4 da soma e 4 do produto. Mas assim, o objetivo aqui é mostrar que também eu posso provar a partir da definição de subespaço. Bastando provar, considerando que P de N é um espaço vetorial, eu posso provar que P2 de N é um subespaço, né, usando a definição das 3 propriedades. Então vamos lá. Quem é o elemento neutro dos polinômios de grau 2? É esse polinômio O de T aqui, né? Onde todos os coeficientes são zero aqui, ó. Então, o elemento neutro pertence ao P de 2, é um polinômio de grau 2, satisfazendo essa condição. A letra B eu vou pegar, o meu conjunto W aqui é o P2, é isso? De R. Então eu vou pegar 2 polinômios e mostrar que a soma também forma um polinômio de grau 2. Peguei aqui os polinômios F e G, aqui ó, A0 mais A1T mais A2 de T. E peguei o polinômio G aqui, B0 mais B1 mais B2 de T. Usando a definição de soma, a gente vê que se eu somo 2 polinômios de grau 2, o resultado também é um polinômio de grau 2. Ou seja, a soma também está em W. Mesma coisa, se eu pegar um polinômio qualquer f e multiplicar por um número real, ó, vai ficar um número alfa, vai ficar alfa A0, alfa A1, alfa A2, que também dá um polinômio de grau 2, tá? Então aqui foi só uma outra forma de mostrar que o conjunto dos polinômios também são um espaço vetorial, eu indo pelo caminho, pela definição de subespaço. Eu vou mostrar aqui um último exemplo desse vídeo, que é o seguinte. Seja V um espaço vetorial qualquer, tá? E aí eu vou tomar 2 vetores de V. Vou tomar U e V, 2 elementos de V. Mostre que o conjunto de vetores da forma alfa U mais beta V, onde esse alfa e esse beta são números reais, o conjunto formado por todos esses vetores aqui, ele é um subespaço vetorial de V. Bom, vamos tentar entender o que é esse subconjunto aqui, né? Vamos entender melhor como é que eu estou formando esse subconjunto aqui, que é formado por vetores que tem essa cara. É o seguinte, pessoal. Eu tenho um espaço vetorial qualquer V, pode ser qualquer coisa, e eu peguei 2 elementos fixos dele aqui, U e V, tá? E aí, a partir desses 2 elementos, olha o que é que a nossa fórmula está dizendo. Eu vou pegar múltiplos de U e múltiplos de V, ou seja, alfa U e alfa V, e beta V, desculpe. E vou somar múltiplos dele, vou sair formando múltiplos. Pego o U, multiplico por um número, pego o V, multiplico por outro e somo os dois. Aí o resultado dá esse cara aqui, por exemplo. Peguei um número, multipliquei o V por outro. Aí agora eu vou pegar outro número, multiplicar pelo U, outro número, multiplicar pelo V, formei outro elemento. E assim por diante, vou sair multiplicando. O U e o V são fixos, eu saio formando vetores, e todos os vetores que eu formei um subconjunto W, certo?
seja, o W, então vejam só. O nosso W vai ser um subconjunto do V. Agora, cada elemento dele vai ter essa cara aqui, ó. Vejam só. Vai ser... Cada vetor que morar em W, ele é resultado dessa continha daqui. É o que vai caracterizar. Desde que esse alfa e esse beta sejam reais. Ok? Bom, então, deixa eu colocar aqui para a gente relembrar o que é que eu preciso fazer para provar que esse W aqui é um subespaço. Primeira coisa que eu tenho que perguntar é se o elemento neutro de V mora em W. O que é W mesmo, gente? W é um espaço que se caracteriza, cada elemento que mora nele se caracteriza por ser uma soma de múltiplos de U e V. Tá ok? Então eu tenho que perguntar se o elemento neutro, para ele morar em W, eu posso formar ele a partir de uma soma de múltiplos de U e V. Olha só, pessoal. O elemento neutro, ele pode sim ser formado dessa maneira, ó, construído dessa forma aqui. Ó. Eu pego o U e o V, se eu multiplico por 0 dá o elemento neutro, multiplico por 0 dá o elemento neutro. De onde eu tiro isso? Das primeiras propriedades dos espaços vetoriais. E quando eu somo, isso dá o elemento neutro, ou seja, então ele pertence sim ao W. Ok? Então, concluímos a nossa primeira operação, né? Característica aqui. Segunda propriedade, eu quero pegar dois elementos que moram em W e quero concluir que a soma deles também está em W. Então vamos lá. Eu vou pegar dois elementos que eu estou chamando de 1 e o 2 que pertencem a W. O que é que significa, gente, morar em W, pertencer a W? Significa que esse vetor, o 1, ele é uma soma de múltiplos de U e V, se U e V são fixos. Ó. Então ele é um alfa 1 e um beta 1 vezes o U e o V. Esse U2 também mora em W, então ele também é outra soma de múltiplos. Ou seja, esses alfa 1, 2, beta 1, beta 2 são números reais. Isso é o que caracteriza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses dois caras e eu quero saber se o resultado da soma continua morando em W. O que é que significa morar em W? Se o resultado da soma também é uma soma de múltiplos de U e V. Ok? Meramente manipulação algébrica aqui. Então vamos somar U e V. Ó. U mais V basta substituir. Aqui é o U, ó, vou jogar ele aqui. O 2 aqui, o 1 e o 2, aliás. Olha ele aqui. Eu quero ver se eu consigo reagrupar essa soma de modo que apareça um múltiplo de U e um múltiplo de V aqui, ó, U e V. Ó. Basta eu reagrupar aqui usando as propriedades do fato de eu estar no espaço vetorial. Eu posso reagrupar ó, alfa 1, 1 e alfa 2U dessa maneira e beta 1V e beta 2V dessa maneira, tá? Usando as propriedades lá dos espaços vetoriais. Então, na verdade, a soma é, ó, eu tenho o vetor U e o vetor V. Aqui eu tenho um múltiplo de V e um múltiplo de U somado. Logo, a soma também mora no W. E agora, a última propriedade, eu vou pegar um elemento que mora em W e vou ver se quando eu multiplico ele por um número, se ele continua morando no W. Vou pegar um U que mora no W. O que é que significa morar no W? Né? Isso daqui pertence a W. Ele é uma soma de um múltiplo de U e um múltiplo de V. Ok. Aí eu vou pegar esse cara e multiplicar por um número real lambda aqui qualquer. Então, quando eu multiplico lambda por isso, eu posso redistribuir, né? Redistribuir usando propriedades associativas, enfim. Isso daqui, ó, da W, lambda é alfa U, lambda beta V. Ou seja, isso aqui é um múltiplo de U, isso é um múltiplo de V somado. Logo, se eu pego um vetor qualquer, o múltiplo dele também vai estar contido no W.